Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marlon, professor responsável pela disciplina de Oceanografia Abiótica, né? Na verdade, a minha responsabilidade é nas disciplinas de Oceanografia Abiótica, que a gente vai ver esse semestre com vocês da Engenharia de Pesca, e também pela disciplina de Oceanografia Biótica. Hoje é o dia que eu reservei para fazer uma apresentação sintética a respeito do conteúdo programático que nós teremos ao longo dessa disciplina. Portanto, eu vou apresentar para vocês a sequência desses conteúdos e, em seguida, eu reservo também um momento para apresentar os conteúdos que já estão na nossa plataforma. Combinado? Sejam todos muito bem-vindos e, por gentileza, em caso de dúvidas, é só entrar em contato, enviando por e-mail, né, a sua pergunta, ou até mesmo por meio da plataforma, né, do nosso ambiente virtual de aprendizagem. Muito obrigado. Então, vamos começar aqui fazendo uma explanação sobre os conteúdos que nós vamos aprender ao longo dessa disciplina de Oceanografia Abiótica. Portanto, vejamos os nossos objetivos e os nossos temas. Ao longo dessa disciplina, o nosso objetivo principal é estudar o ambiente marinho e costeiro para entender a influência dos fatores físicos e químicos no comportamento e distribuição dos organismos aquáticos, nas atividades de pesca e aquicultura. Então, esse é o nosso objetivo principal, compreender o ambiente marinho e costeiro e entender a influência dos fatores físicos e químicos no comportamento dos organismos. É óbvio que, quando falamos de organismos, nós vamos falar com algumas reservas para não adentrar na disciplina de oceanografia biótica. Entretanto, nós não conseguimos fazer essa diferenciação, né, sem nos envolver nesses conteúdos correlacionando as temáticas. Então, inevitavelmente, algumas vezes eu vou mencionar a influência, por exemplo, da temperatura na distribuição dos organismos. Combinado? Então, os nossos objetivos específicos, né, visam avaliar o estado da arte na ciência, das ciências exatas e da Terra, estudar a geologia e a geomorfologia dos oceanos e das zonas costeiras, né, compreender a forma das zonas costeiras, estudar o comportamento e a dinâmica das ondas, como as ondas que chegam na zona costeira podem alterar o comportamento dos organismos, por exemplo, ou seja, a influência física na biológica. Avaliar a distribuição e o balanço de calor nos oceanos e na atmosfera, além de estudar e avaliar as propriedades físico-químicas dos oceanos e das zonas costeiras. Nessa disciplina, nós vamos também estudar e avaliar a distribuição das correntes oceânicas e massas d'água, além de estudar e avaliar e descrever os fatores abióticos nas atividades de pesca e aquicultura, permitindo assim que seja exercida a capacidade de interpretar o ambiente marinho e costeiro, avaliando os fenômenos oceânicos e atmosféricos. Assim, são os nossos objetivos específicos. Para que a gente alcance esses objetivos específicos, né, essas metas, vamos falar assim também, eu apresento para vocês a ementa da disciplina, né, onde nós vamos navegar dentro da disciplina de oceanografia, ou seja, a divisão natural dos oceanos, bem como as suas dimensões e profundidades, a formação topográfica do fundo e a diferenciação entre mares e oceanos. Vamos também navegar no tema sobre as propriedades físico-químicas da água, das águas oceânicas, sobre a circulação oceânica e as principais massas de água oceânicas, e o fenômeno de ressurgência, né, que tem grande importância no abastecimento com nutrientes para
o melhor desenvolvimento, por exemplo, de alguns organismos na zona costeira. Além disso, veremos também os principais métodos e equipamentos de estudos em oceanografia e a relação oceano-atmosfera, ou seja, as trocas de gases entre a atmosfera e o oceano. Assim, os temas principais da disciplina, nós vamos dividir em unidades, onde será abordado na unidade 1, a introdução à oceanografia, o histórico da oceanografia, o objetivo do estudo da oceanografia, os principais fundamentos da oceanografia e as aplicações no mundo da pesca e da aquicultura. Na unidade 2, nós vamos nos debruçar à luz da compreensão sobre a geologia dos oceanos, ou seja, a geologia marinha, iniciando com a origem da Terra e sua estrutura, a geologia e a atmosfera e os oceanos, a tectônica de placas, as bacias oceânicas e os conceitos e divisões dos oceanos e mares, para em seguida entrar na unidade 3, onde nós vamos estudar os sedimentos e suas classificações, descobrir o que são vasas calcárias e silicosas, por exemplo, né, o que são sedimentos, nós vamos ver aqui nessa unidade, e vamos tratar um pouco dos sedimentos na margem continental brasileira. Já na unidade 4, nós vamos estudar o ambiente de praia, as características desses ambientes, a movimentação sazonal, por exemplo, de areias, a deriva litorânea e a corrente de retorno, além de estudar ondas e marés, assim como o seu funcionamento e a sua classificação. Notem que nessa quarta unidade, nós vamos nos orientar dentro da grande temática que nós chamamos de oceanografia física. Né? É importante ressaltar que a oceanografia ela é dividida em 4 grandes pilares, que é a oceanografia física, a oceanografia geológica, a oceanografia química e a oceanografia biológica. Né? Dentro da oceanografia, essas 4 grandes áreas estão trabalhando juntas, visando a compreensão da dinâmica dos ambientes marinhos, oceânicos, costeiros e até mesmo na transição entre os oceanos e o continente, que é onde nós chamamos, por exemplo, o ambiente estuarino, né, que são os nossos estuários. Pois bem, na unidade 5, nós vamos falar um pouco sobre as flutuações do nível do mar, previsões e impactos, né, o que ocorre, por exemplo, quando nós visualizamos condições diversas, né, de flutuações de subida ou descida no nível do mar, provocando, eventualmente, erosões, né, movimentos na nossa costa. Vamos estudar na unidade 6 o balanço de água, sal e calor, a salinidade, a temperatura e densidade, a conservação do volume nos oceanos, a conservação de sal e a conservação de calor. Sabemos, né, falando um pouco sobre a temperatura, que o planeta ele não possui temperaturas iguais, nem na atmosfera e muito menos nos oceanos. Portanto, a temperatura na superfície do oceano, por ser diferente, observamos aqui de forma óbvia que próximo das regiões equatoriais nós temos condições de temperaturas maiores, em função da maior interação com a radiação eletromagnética nessa porção central do planeta Terra, enquanto que nas porções de altas latitudes nós encontramos temperaturas menores, que é o que mostra a nossa barra aqui embaixo, mostrando uma variação aqui na coloração mais próxima do vermelho, temperaturas mais próximas de 30 graus, e as temperaturas aqui próximas do violeta, nós temos temperaturas mais baixas, mais próximas de zero, e isso ficaria nas regiões polares do nosso planeta. Portanto, nós vamos identificar essa mudança de temperatura e compreender de forma mais detalhada como ocorre essa mudança e como nós medimos, né, essas condições físicas nos oceanos. O tema 7 visa tratar da composição e propriedades físico-químicas da água do mar, o sistema carbono inorgânico. Na unidade 8, nós vamos trabalhar a distribuição
das principais propriedades físico-químicas da água do mar e a distribuição horizontal e vertical dessas propriedades. Assim, a gente vai ter a oportunidade de compreender um pouco mais sobre os equipamentos que são utilizados para monitorar esses fatores. Na unidade 9, nós vamos tratar das correntes oceânicas e massas d'água. Por falar em massas, nós vamos falar da ressurgência, do efeito Coriolis, dos cinturões de vento e das correntes superficiais. Portanto, como se distribuem as correntes superficiais e de grandes profundidades nos oceanos. Sabemos que os oceanos possuem temperaturas diferentes, né? E aqui, por exemplo, nós temos condições climáticas diferentes, dividindo aqui, por exemplo, a região equatorial em vermelho, né? O tropical árido aqui em amarelo, né? O tropical aqui mais rosa, ou seja, a costa do Brasil, nós conseguimos encontrar ambiente com característica equatorial, aqui próximo do estado do Maranhão, no estado do Pará e no estado do Amapá, enquanto que nessa porção central aqui da costa, desde a região norte, aqui ainda na transição entre o Maranhão e o estado do Piauí e do Ceará, nós temos já condições tropicais que vão até o litoral sudeste do Brasil. E já o litoral sul, nós encontramos condições subtropicais. Portanto, essas condições climáticas influenciam, né, na distribuição também dos organismos, sejam eles vegetais ou animais ao longo da nossa costa. E é imprescindível compreender essas mudanças e de que forma essas mudanças ocorrem e como essa distribuição dos organismos ocorre na costa brasileira, por exemplo. No tema 10, aqui na unidade 10, nós vamos trabalhar as técnicas de estudos e equipamentos oceanográficos, visualizando alguns equipamentos que são utilizados para a coleta de água e de sedimentos, por exemplo. As nossas estratégias de aprendizagem são aulas expositivas e dialogadas, né, análise de trabalhos e artigos publicados, aulas práticas dentro das nossas possibilidades, óbvio, de trabalhar na educação à distância, ou seja, dentro do ambiente virtual de aprendizagem, buscando pesquisar bibliografias e fazer algumas pesquisas mais específicas dentro de artigos científicos. As avaliações do aproveitamento, elas serão realizadas de forma individual, né, visando e estimular o senso crítico dos estudantes e a participação nas nossas aulas e nas nossas atividades ao longo das nossas semanas. Os recursos utilizados, eventualmente, nós vamos utilizar as projeções feitas aqui dentro do ambiente virtual de aprendizagem e, quando possível, alguns vídeos, né, mostrando as atividades em laboratório e atividades de campo. A bibliografia utilizada, eu vou indicar ao longo da disciplina quais são os livros que nós trabalhamos, né, mas aqui nós temos já uma sequência deles, que é a Introdução à Geologia Marinha, o livro de Introdução à Oceanografia Física, o livro Fundamentos de Oceanografia, que é um livro-texto dessa disciplina, fortemente utilizado nessa disciplina, eu recomendo para vocês buscar, eventualmente, na biblioteca, né, óbvio que a biblioteca, nesse momento, está fechada, mas já existem, né, alguns locais que podem ser utilizados, e aí eu recomendo a busca por esse livro. Né? O livro também Para Entender a Terra, que tem conteúdos mais da área geológica, o livro Planeta Azul, que é uma introdução às ciências marinhas, esse é um livro bastante didático e utilizado, né, em séries iniciais e nos primeiros semestres dos cursos de ciências do mar, o livro de Oceanografia Química e o Fundamentos de Geologia. Além desses livros, eu posso indicar mais e teremos também os artigos que serão trabalhados na disciplina. Pois bem, dentro do nosso, finalizando, né, essa apresentação, eu passo agora para a apresentação da disciplina, como funcionou as primeiras 2 semanas, né, a gente vai fazer as próximas 2 semanas, abrir para um período de revisão, né, para atender os alunos que chegaram
agora aqui na disciplina, em função dos procedimentos de matrícula. Então, nós resolvemos abrir esse tempo para que fosse realizada uma revisão para aqueles que já viram as temáticas e para aqueles que estão chegando agora, que tenham a oportunidade de fazer essas atividades, certo? Então, nessa primeira semana, eu disponibilizei aqui para vocês o plano de ensino da disciplina, né? Nós temos aqui links para fóruns de notícias, hora do cafezinho e avisos, e biblioteca virtual, ou seja, dentro da biblioteca virtual, nós podemos encontrar aqui o site do INCAPé. Aqui no site do INCAPé, a gente consegue visualizar, né, vários documentos ligados à nossa área de atuação, além da biblioteca Cielo e dos periódicos da CAPES. E aqui nós reservamos também um glossário para vocês navegarem e encontrarem diversos conceitos que são utilizados na disciplina de oceanografia, tanto biótica como abiótica. Bom, para essa semana, né, a primeira semana, que foi de 26 de outubro a 1º de novembro, e agora de 23 a 29 de novembro, nós nos concentraremos nessa agenda que trata dos oceanos e as águas jurisdicionais brasileiras. Portanto, nós vamos compreender como se divide esse espaço e como ele pode ser classificado. Aí eu recomendo o acesso a esse livro, né, com alguns capítulos, na verdade, um livro digital, né, uma forma de dividir o conteúdo dessa semana. Eu recomendo o acesso aqui nesse link para observar os objetivos da nossa primeira semana, que é identificar as principais características dos oceanos, compreender a inter-relação entre as respectivas áreas e os principais estudos que são desenvolvidos, reconhecer a importância da navegação e descrever a divisão das águas jurisdicionais brasileiras. E aí nós temos um vídeo sobre a Amazônia Azul, né? Na semana passada nós comemoramos, né, essa data que faz uma reflexão à Amazônia Azul sobre as suas potencialidades, necessidades de preservação, a fim de garantir que esses recursos estejam também disponíveis para as gerações futuras. E aí eu separei aqui 3 leituras complementares, né, Amazônia Azul 1 e 2, e o futuro da pesca e da aquicultura no Brasil. Alguns sites para mais informações também estão disponibilizados, como o Oceano, né, o significado de oceanografia, uma análise da soberania na plataforma continental brasileira, e a Marinha do Brasil, falando um pouco sobre a Amazônia Azul. Ao final, todos vocês terão a oportunidade de fazer o questionário da primeira semana, antes de entrar na segunda semana. É importante lembrar que nós estamos abrindo esse período para revisão, para aqueles alunos que participaram já no período de 2 a 8 de novembro, e para os que chegaram agora, de 30 a 6 de dezembro, terão a oportunidade de acessar esses conteúdos também e realizar em seguida as atividades propostas para esse período, né? Esse período fica reservado para tratar, né, nessa semana, a agenda dos recursos do mar brasileiro, visando relacionar argumentos sobre a importância da pesca marinha para a economia do país e avaliar algumas problemáticas para o melhor aproveitamento dos recursos brasileiros, oceânicos, né? E aqui eu disponibilizei para vocês 2 arquivos, né, sobre exploração e manejo dos recursos pesqueiros e sobre a nossa plataforma brasileira e sua relação com a pesca, além dos sites de busca, tratando aqui da aquicultura no Espírito Santo, estatística pesqueira, contando os últimos peixes, e aquicultura e pesca no Brasil, para concluir com o nosso questionário da segunda semana. Ao final dessas próximas 2 semanas, dessa quinzena, será oferecido para vocês também uma atividade de quiz, onde eu estou preparando uma lista de questões com tempo disponível para que vocês respondam, né, essas perguntas online e a gente consiga equilibrar, né, fazer essa introdução à disciplina de oceanografia para atender os alunos que estão chegando agora e fazer a revisão dos alunos que já estão previamente matriculados e já acompanhando essa temática. Agradeço a participação de vocês, né, aqui, a visualização de vocês, né, desse vídeo,
Muito obrigado e, mais uma vez, contem comigo. O que vocês precisarem desses assuntos, né, as dúvidas de vocês, por favor, não tenham a menor dúvida, óbvio, de que podem contar comigo. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado.